Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre o conceito de Sistema Operacional Windows 7, né? Mas, para que a gente possa iniciar a disciplina de a questão do Sistema Operacional Windows 7, vocês precisam retornar no módulo anterior e fazer um pequeno resumo do que seria um sistema operacional. Tá? Bom, professor João Kleber, então o que seria um sistema operacional? O sistema operacional, galera, nada mais é do que uma coleção de programas que trabalham para gerenciar o hardware, gerenciar os aplicativos e fazer a interação entre o homem e máquina. Então são três funções. Quais são as funções? Ele gerencia todo o hardware, nós vimos que seria hardware, que seria toda a parte física, ele gerencia o software, que seria toda a parte lógica, e ele faz a interação entre o homem e o computador. Um exemplo bem prático aqui. Vamos supor, né, que vocês estão aqui desse lado e vocês querem abrir o Facebook, né? Como que funcionaria esse processo? Bom, eu quero abrir o Facebook. Vocês entendem a linguagem através de interface gráfica, né? Só que o computador, ele não entende a interface gráfica, né? Que vamos chamar de IG. Ele entende binário, né? O que é binário? É 0 e 1. Ah, professor, então quer dizer que o Facebook é 0 e 1 para o computador? Sim. O Hotmail é 0 e 1? Sim. Tudo e qualquer tipo de ação computacional, o computador só entende 0 e 1. Então, o que o sistema operacional faz? Bom, eu quero abrir o Face, certo? O sistema operacional vai pegar essa solicitação que você fez, né? E ele vai transformar na informação que o computador entende. E o computador vai processar e executar. Uma vez que ele processou e executou, abriu o Facebook para você, ele retorna. Só que quando ele retorna, ele está retornando através de binário. Só que lembrando, o ser humano não entende binário. Então o que o sistema operacional vai ter que fazer, galera? Ele vai ter que transformar o binário em interface gráfica. Então o sistema operacional, ele faz essas trocas de informações, interface gráfica para binário, binário para interface gráfica, a todo santo momento. Então o sistema operacional é importante, ele é o sistema base, é o sistema principal. Sem ele não funcionam os outros aplicativos. Além de gerenciar toda a parte física e toda a parte lógica do sistema. Beleza? Entendemos o funcionamento de um sistema operacional. Agora a gente vai entender a estrutura de um sistema operacional, galera. Bom, a estrutura de um sistema operacional, vocês precisam decorar duas coisas, tá? Quais são essas duas coisas que a gente precisa decorar, professor? O sistema operacional, ele é constituído por um núcleo, né? Ah, mas o que seria o núcleo? Núcleo nada mais é do que o centro de todas as operações do sistema operacional. É por onde passa todas as instruções, né? É como se fosse um gerente. É ele que gerencia todas as instruções que estão sendo executadas pelo computador. Beleza? Ah, tranquilo. O que seria então a outra composição do sistema operacional? O sistema operacional ele é composto também, ele é auxiliado, na verdade, por um interpretador de comandos, conhecido como shell. Professor, o que é esse interpretador de comandos? É um sisteminha, né? É uma função do sistema operacional que permite verificar o que o usuário quer e passar para o centro de operações, que é conhecido como núcleo kernel. Então, é ele que faz a interação entre homem e máquina. Essa interação entre homem e máquina é feita dessa forma. Esse gráfico representa bem o que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Aqui está vocês, o usuário, certo? O usuário ele vai solicitar abrir o Facebook. Só que vai chegar no aplicativo, que é o shell, né, que é o interpretador de comandos, e ele vai verificar. O aluno tal está querendo abrir o Facebook, então manda a solicitação para o kernel, que é onde é o centro de todas as operações. O kernel vai executar e vai passar para os hardwares vai mostrar para vocês e vai retornar essa informação para o usuário. Certo? Então é assim que funciona a estrutura de um sistema operacional. Você solicita, essa informação chega no shell, o shell distribui para o kernel vai verificar o que você quer e vai executar e vai te retornar. Beleza? Bom, agora você precisa entender que nós temos dois tipos de shell, tá? Ah, professor, como assim dois tipos de shell? Para que você consiga compreender, nós vamos ter que voltar um pouquinho na história, tá?
por que nós vamos ter que voltar um pouquinho na história, galera? Quando o sistema operacional foi criado, só existia uma forma de você trabalhar com ele, que é através do shell textual. Ah, professor João Kleber, o que seria esse shell textual? Não existia mouse, galera, era apenas teclado. E as pessoas que trabalhavam com o sistema operacional teriam que dominar todas as linhas de comando. Então era essa tela preta aqui, né? Essa tela preta, por exemplo, se nós estamos falando de Microsoft, a gente chama de MS-DOS. Né? Então, toda e qualquer operação, desde você abrir um navegador, desde você criar uma pasta, excluir uma pasta, alterar o nome de um arquivo, era tudo através do teclado, não tinha interação através do mouse. Então isso, poucas pessoas tinham conhecimento. Consequentemente, na década de 90, quando começou a disseminar a computação, mudaram-se o sistema e aí começou um novo tipo de shell. E o que é esse shell? Esse shell é o shell gráfico. Né? Ah, professor, o que é um shell gráfico? Qual é a diferença que existe entre o shell gráfico para o shell de prompt de comando? O shell gráfico, galera, ele permite a interação do mouse, ele permite você trabalhar com ícones e ele permite você trabalhar dessa forma, com uma representação gráfica. Então nós não temos mais a tela preta, nós temos algo mais dinâmico, mais interativo, mais atraente. Então essa é a diferença, beleza? Do shell textual para o shell gráfico, uma coisa importante. Nós vamos iniciar a aula de hoje sobre o Windows 7. O Windows 7 é um sistema operacional que permite trabalhar tanto via prompt de comando, tanto via shell gráfico. Tanto é que essa tela aqui é do MS-DOS, né? E essa tela aqui é a tela do Windows 7 via interface gráfica, que é através do Win, né? Então, nós podemos trabalhar com o Windows 7 tanto via textual quanto via interface gráfica. Bom, entendemos então o conceito de sistema operacional. Ele faz a intermediação entre o homem e a máquina, além de gerenciar toda a parte de hardware, toda a parte de software, e entendemos a estrutura do sistema operacional, que ele é baseado através do kernel, que é o centro de todas as operações, é onde passa todas as instruções que você quer fazer e o computador processa e executa. E vimos também que para chegar às instruções eu preciso de um software em si, né? Eu preciso de um aplicativo em si, de uma função do próprio sistema operacional, que é chamado do shell, que é um interpretador de comandos. Esse interpretador de comandos ele pode ser feito de duas formas. Ou eu posso trabalhar via prompt de comando através somente do teclado, ou eu utilizo a interface gráfica, que seria o shell gráfico, onde eu posso ter interação de ícones, eu posso ter interação de mouse e eu posso ser mais atraente, mais intuitivo, mais dinâmico. Beleza? Entendemos então o conceito de sistema operacional. Agora sim nós podemos entrar aprofundadamente no sistema operacional Windows 7. Bom, quando nós utilizamos o sistema operacional Windows 7, né, você tem que ter a noção que quando você ligar o seu computador, a primeira coisa que vai ser inicializada é o seu sistema, né, que a gente chama de sistema base. Tá? Essa tela preta que na hora que aparece quando você liga o computador, esse aqui é um processo de boot. Ah, professor, o que é boot? Simplesmente é a inicialização do seu sistema operacional. É quando, para que você possa compreender melhor, é quando o computador acorda. Então ele começa a ser ligado. Perfeito? Tranquilo? Bem simples. Então, quando você liga o seu computador, a primeira coisa que é inicializada é o seu sistema operacional, certo? E aí, esse processo de inicialização, onde vai ser feito todo o carregamento de todos os aplicativos, de todos os arquivos que existem, né, de todas as configurações existentes, é um processo de boot, que seria o quê? A inicialização do sistema operacional. Beleza? Entendemos agora como é que é feita a inicialização do computador, né? Agora a gente vai começar a entender quais são suas versões, quais são suas características e quais são suas funcionalidades principais, tá? Bom, quais são as versões que existem do sistema operacional Windows 7? Bom, o Windows 7 ele trabalha com 6 versões. Quais são as versões que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com a versão Windows Starter, né? O Windows 7 Starter. Nós temos a versão Home Basic, a Home Premium, né? Nós temos a versão Ultimate,
E nós temos a versão Professional e a versão Enterprise. Ah, professor, o que eu preciso saber para um concurso público? Você pega o básico e o avançado. Quem que é a versão básica? É o Windows Starter. Ah, por que ela é básica? Porque ela não tem todos os recursos, todas as funcionalidades liberadas. Ah, e qual que seria a versão avançada do Windows 7? A versão Enterprise. É onde tem todos os recursos, todas as funcionalidades liberadas. E qual que é a diferença? Custo-benefício. Um sistema operacional Windows 7, nós vimos que ele é um software pago, vai ser bem mais em conta do que uma versão Windows 7. Só que não vai ter todas as funcionalidades que você precisa, beleza? Então você vai utilizar a versão de forma como você vai trabalhar. Perfeito? Se você é um usuário avançado, você tem que utilizar uma versão avançada. Se você é um usuário básico, você tem que utilizar a versão básica. Perfeito? Então essas são as versões que você precisa focar qual que é a principal versão, que seria a Enterprise, e qual que seria a versão menos, né, a versão mais básica ou menos avançada, que seria a versão Starter. Perfeito? Então, vamos aprender então agora quais são as características que existem desse sistema operacional Windows 7. O Windows 7 ele tem 3 características principais. Quais são essas características? Primeira característica, ele é um sistema operacional gráfico, ele utiliza GUI, né? O que é GUI? É um shell gráfico, é um tipo de interação que o usuário vai trabalhar com mouse, com teclado, com uma tela atraente, com ícones, tá? A segunda característica, o que seria? Ele é um sistema multitarefa. Ah, professor, o que é multitarefa? O Windows, ele trabalha através de tarefas. O que é uma tarefa? É um processo, é um aplicativo em questão que esteja em andamento, em execução. Por exemplo, você está trabalhando com o Facebook, você está me vendo aí na aula utilizando um navegador, pode ser o Mozilla, pode ser o Google Chrome, pode ser o Opera, né? Pode ser o Microsoft Edge, né? Você pode estar utilizando também o Windows Media Player. Você pode estar utilizando o Skype, o Google Maps, enfim, vários aplicativos. Multitarefa, o multi vem de muito, tarefa, então você vai estar trabalhando com muitas tarefas ao mesmo tempo. Isso que é um sistema operacional multitarefa, tá? Uma coisa importante, quando nós trabalhamos com shell textual, que seria sistemas anteriores, ele é monotarefa. O que é monotarefa? Só permite uma tarefa por vez. Então, por exemplo, se você está verificando uma edição de texto, por exemplo, você não pode abrir um outro aplicativo, porque é monotarefa. A multitarefa não, você pode trabalhar com um editor de texto, você pode abrir um arquivo PDF, você pode abrir um Excel, você pode abrir o Internet Explorer, você pode fazer o que você quiser, beleza? Então, multitarefa são várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo, mono apenas um. E o sistema operacional Windows 7, ele é multitarefa. Bom, o sistema operacional Windows 7 também tem uma característica muito importante, que ele é um sistema multiusuário, tá? Professor, o que seria esse multiusuário? Ele permite gerenciar vários usuários em apenas um computador. Uma coisa que você tem que ter noção, que pode ser pegadinha de concurso público. Não é porque o sistema operacional Windows 7 permite gerenciar vários usuários que eles vão trabalhar simultaneamente. O que é simultaneamente? Por exemplo, você tem 2 usuários utilizando o computador ao mesmo tempo. Não tem como, gente. Tá? Ele só permite gerenciar, mas não é acesso simultâneo, beleza? Então ele permite gerenciar vários usuários, só que esse acesso não é simultâneo. O que é simultâneo? Ao mesmo tempo. Por exemplo, o notebook que você está me vendo em questão, ou o tablet que você está me vendo em questão, ou o seu próprio celular, você só consegue trabalhar uma pessoa por vez, tá? Mas eu posso ter vários usuários? Posso ter vários usuários no meu computador, mas eu só consigo gerenciar ele, mas eu não consigo colocar em acesso simultâneo. Então, fiquem atentos a essa questão de acesso simultâneo, que não é aplicado no Windows 7. Ele apenas consegue gerenciar multi-usuários ou múltiplos usuários. Perfeito, tranquilo. Bom, nada melhor do que a gente conseguir entender a parte teórica fazendo a parte prática, que é resolvendo questão, tá? Então, gente, vamos lá. Bom, a pergunta em si é da CESP, né? Foi do ano de 2013, e ele pergunta o seguinte para o cargo de auxiliar: embora seja um sistema operacional monousuário,
O sistema em questão, né, permite a execução de várias tarefas simultâneas. Nós estamos falando de um sistema operacional Windows 7. Todo mundo sabe, né, que o CESP ele utiliza verdadeiro ou falso, né? Então a gente vai analisar se essa sentença é verdadeira ou falsa, tá? Então a gente tem que trabalhar, principalmente o CESP, com interpretação de texto. Então vamos lá. O Windows 7 Home, né, você vai julgar, ele é monousuário? Ele não é monousuário, certo? É um sistema que permite a execução de várias tarefas simultâneas? Ele permite a execução de várias tarefas simultâneas. Então, a segunda sentença está correta, mas a primeira ela não está correta, porque o Windows 7 ele é o quê? Multiusuário, certo? Então, essa resposta está o quê? Falsa, né? Essa sentença em si está falsa. Por quê? Porque o sistema operacional Windows 7, independente de qual versão se é a Home Basic, se é a Starter, se é a Enterprise, se é a Ultimate, se é a Professional, ela é multitarefa, ela é multiusuário e ela trabalha através de interface gráfica. Então, é uma questão que você poderia eliminar só na primeira sentença. Claro que ele coloca a segunda sentença correta para confundir a sua cabeça. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque as bancas cada vez mais estão exigindo mais conhecimento técnico de todo e qualquer tipo de concurso, tá? Então, você tem que saber interpretar, beleza? Então, gravem essas 3 características do sistema operacional Windows 7. Ele é multitarefa, consegue fazer várias tarefas em tempo simultâneo, né? Em acesso simultâneo, que é ao mesmo tempo. Ele é multiusuário, né? Ele gerencia vários usuários, só que lembrando, não consegue ter o acesso dos usuários simultâneo, né? Somente as tarefas. E ele também trabalha através de interface gráfica. Lembrando também que ele pode trabalhar via prompt de comando. Perfeito? Então, vamos para mais uma questão, né? Para ampliar o nosso conhecimento. E aí essa questão diz o seguinte, galera. Todos os sistemas operacionais que possuem interface gráfica, como é o caso do Windows 7 Professional, têm uma forma de acesso ao sistema por linha de comando, né? No caso do Windows 7, esse recurso é através do que? Terminal? Não. Em momento algum eu falei que é via terminal, correto? É via bloco de notas? Não. Bloco de notas é um editor de texto. É através do prompt de comando? Opa! Nós acabamos de falar que é através de linhas de comando, seria chamado de prompt de comando, certo? Bom, essa resposta está correta, mas vamos analisar a outra. Não existe wiki, não existe terminal PTD. Isso aqui é só uma forma de ludibriar o concurseiro, né? Então, qual que seria a resposta correta? A resposta C, né? Então, vocês têm que ter essa noção que mesmo que o Windows seja um sistema gráfico, nós podemos trabalhar via prompt de comando. Via o quê? Texto, tá? Então, fiquem atentos a essa questão, porque está caindo muito em concurso público. Só para vocês terem noção, essa questão caiu no IF, né, de Tocantins, no ano de 2016, né? Ano passado, tá bem aí, tá? Para o cargo de assistente. Beleza? Bom, entendemos então as características do sistema operacional Windows, então a gente vai continuar com a inicialização. Uma vez que a gente startou, né, que é aquela tela preta onde está sendo carregado o sistema operacional, né, ele vai aparecer essa tela. Lembrando, ele vai aparecer essa tela de logon. Para quem não sabe o que é logon, anotem aí, é onde você vai informar as suas credenciais. Professor, o que é credencial? Você vai colocar um nome de usuário, né? E se esse usuário tiver a senha, você vai ter que inserir a senha. Então, o logon, a tela de logon, ele vai te perguntar qual usuário que você queira conectar na máquina, né? E aí, se a sua senha estiver correta, você vai conseguir abrir a sua conta em si, tá? Uma coisa importante, nem todos os computadores, né? Ele tem usuários cadastrados, então ele vai ligar o computador e não vai aparecer essa tela vai automaticamente parar de trabalho. Então esse computador em si, né, ele tem usuário, porque ele está perguntando. E existem 2 formas de você colocar também, tá? Ou deixar pré-definido a forma de como que você quer que o usuário inicie. Então nós temos essa forma e essa forma.
Tá, beleza? Então, vamos lá. Vimos que logon seria as credenciais, né? E aí, o que seria credencial? É uma conta de usuário cadastrada nesse computador que permite ele acessar. Para que você entenda a tela de logon, você precisa entender o que é uma conta de usuário. Uma conta de usuário é uma identificação que, dependendo do tipo de usuário que você seja cadastrado, você vai ter um nível de permissão. Todo sistema operacional ele tem vários tipos de níveis, né? E quais são esses níveis que tem o professor João Kleber? A gente vai ver agora, tá? Quais são os tipos de contas que existem no sistema operacional Windows 7? Nós temos a conta padrão, nós temos a conta administrador e nós temos a conta convidado. Gravem isso aí que está caindo muito no concurso público, galera. Nós temos 3 níveis de conta. Quais são os 3 níveis de conta? Nós temos o administrador, nós temos o usuário padrão e nós temos o usuário convidado. Beleza? Bom, o administrador é fácil da gente entender, né? Porque o administrador todo mundo consegue entender que é aquele que tem o maior privilégio possível. Então ele permite criar outras contas no próprio computador, ele consegue alterar, editar arquivos, renomear, criar pasta, alterar configurações do sistema. É aquele tipo de usuário que tem todo e qualquer tipo de liberação, certo? Então esse é o administrador. Beleza? E ele também, é interessante salientar, que ele pode criar um outro usuário sendo administrador. Ele pode criar um outro usuário sendo convidado. Ele pode criar um outro usuário sendo usuário padrão. Então ele pode fazer o que bem entender neste computador. Beleza? Então vamos para o próximo, usuário padrão, né? No caso, o usuário padrão aqui da tela do computador seria o usuário LAC, né? O que seria esse usuário padrão? O usuário padrão é aquele que não tem todos os acessos, né? Esses acessos vai ser predefinido por quem criou a conta. Por exemplo, vocês são concurseiros, né? E eu espero que todo mundo, a partir das minhas aulas, possam passar no concurso público, correto? Quando vocês estiverem no seu efetivo exercício, né? Vocês não vão ter acesso a tudo no serviço de vocês, né? No órgão que vocês estiverem alocados. Vocês vão ter o quê? Limites. Então, o que seria esse usuário padrão? É um usuário que vai ser determinado dependendo do administrador do sistema. Então, por exemplo, o usuário ele não tem acesso a excluir pastas que não seja que ele criou. O usuário não permite que ele altere as configurações do sistema, né? Usuários podem executar arquivos, aplicativos, mas não podem instalar novos aplicativos. Então, é aquele usuário que tem limites, né? Então, o usuário padrão é aquele usuário que vai depender das configurações estabelecidas pelo administrador. Então, é ele que vai impor, você vai fazer isso. Porque quando a gente vai passar no concurso público, a gente não vai fazer, eu quero fazer o que bem entender no meu órgão público. Não, você vai fazer o que você vai ser mandado, o que aquilo é pré-definido para o teu cargo. Então, isso que seria o usuário padrão. Beleza, galera? Bom, e aí agora a gente vai entender o que seria o tipo de usuário convidado. Se o usuário padrão já tem limites, o usuário convidado tem menos ainda, tá? Professor João Kleber, se o usuário padrão já tem bastante limite, para que eu vou ter um usuário convidado? Bom, para que você consiga compreender sobre o usuário convidado, eu vou dar um exemplo bem prático. Alguém já foi em alguma loja de eletrônico, de algum estabelecimento que esteja vendendo computador e a pessoa queria ver como que funciona esse computador, qual que é a velocidade, qual que é o sistema operacional em si. Agora, imagine quantas pessoas, galera, que utilizam ou passam nessa mesma loja. Agora pense, se para cada usuário você tivesse que criar um usuário, isso seria o quê? Humanamente impossível, né? Se a gente pegar, por exemplo, Americanas da vida, quantos usuários não passam na Americanas? Você vai ter que cadastrar usuário por usuário que acessa a loja. Então o que acontece? O usuário convidado é aquela conta temporária, só para a pessoa ter noção do que está fazendo. Nós podemos também colocar para sistemas que tenham tour ou para conhecer como que funciona o aplicativo da empresa em si. Então a gente cria uma conta que é chamado de quê? De convidado, que é uma conta temporária, onde que ela tem muito limite,
né? Muito mais limites que a convidado, que é simplesmente para você conhecer o sistema. Você não vai conseguir trabalhar com o sistema em si, diferente da padrão. Você consegue trabalhar desde das funções que foram pré-determinadas para você. Beleza? Então a gente viu os 3 conceitos de conta de usuário. As contas de administrador, onde tem tudo liberado, né? Nós vimos as contas de administrador, né? Vimos as contas de convidado e vimos as contas de usuário padrão. Administrador, padrão e convidado. Essa hierarquia de permissões de um sistema operacional, beleza? Bom, galera, nada melhor do que a gente aliar a teoria com a prática do que resolvendo a questão, né? Então vamos falar. Aqui essa questão caiu em 2016, né? Foi a FGV foi a banca realizadora e ela está cobrando o seguinte: em relação aos diferentes tipos de perfis de usuários ou tipos de conta que o sistema operacional Windows 7 admite, é correto afirmar que uma conta local com o perfil padrão, e aí a gente vai analisar as alternativas, altere a sua própria senha e a senha de outro usuário? Vamos lá. Uma senha padrão permite você alterar a sua própria senha? Sim. Agora, ela não permite que você altere a senha de outro usuário. Então essa aqui você já pode eliminar. Beleza? Vamos lá. Instale um novo software sem a permissão do administrador do sistema. Aqui, automaticamente você já pode excluir. Como que você vai instalar um sistema se o administrador, o cara que gerencia o computador, não permite? Então você já pode eliminar. Crie somente contas do sistema com o mesmo perfil padrão. Primeiro, que quando você tem o usuário padrão, você nem permite criar uma nova conta, tá? Então, vamos eliminar essa aqui. Renomeie um arquivo criado por ele. Por ele quem? Pelo usuário padrão. Bom, se eu criei um arquivo, eu posso renomear. Se eu criei um arquivo, eu posso alterá-lo. Se eu criei um arquivo, eu posso excluir. Então essa, até o momento, está correta. Vamos verificar se a última está mais correta. Tenha total controle sobre o computador. Quem tem total controle sobre o computador, gente, não é o usuário padrão, é o usuário administrador. Então, qual seria a resposta correta? D, né? Então, essa aqui tá bem tranquila de ser resolvida, tá? Tem uma questão que pode gerar uma certa dúvida em vocês? Tem, que é a questão A. Altere a sua própria senha? Pode? Pode. Só que ela fala o seguinte: e a senha de outro usuário. Não. Quem permite alterar a própria senha de outros usuários é apenas o administrador. Beleza? Então, essa aí foi uma pergunta bem interessante que vai fazer você interpretar bastante, né? E você precisa ficar atento a essas questões, porque as bancas estão cada vez mais rígidas, né? Mais criteriosas. Então, a gente precisa ter noção da parte teórica e fazer a interpretação corretamente. Perfeito? Vamos para o novo conteúdo que seria o AC, tá? O que é o AC? O AC ela foi implementada no antigo Windows Vista e aperfeiçoado no Windows 7. Tem pessoas que não gostam disso, tá? O que é o AC? Quando você instala qualquer tipo de aplicativo no seu computador, não aparece a pergunta: para instalar tal aplicativo, você precisa de ter acesso ao administrador do sistema. Aí você fala o seguinte: mas por que tem isso? Por que tem essa pergunta? Gente, o que acontece? Se fosse liberado para tudo, né? Hoje nós trabalhamos com uma grande demanda, né? Uma grande gama, na verdade, de vírus, malwares, pragas digitais. Então, se a gente dá permissão para o usuário, ele vai instalar vários aplicativos e como ele não tem conhecimento técnico, a probabilidade de ele instalar um aplicativo que contenha vírus ou contenha algo malicioso que possa danificar não só o sistema, mas como o computador em si, é gigantesca. Então, o que seria o AC? O AC é uma unidade de controle de usuários, certo? E aí ela permite gerenciar as permissões, tá? E aí o que acontece? Essa ferramenta foi instalada, implementada no Windows Vista e aperfeiçoada no Windows 7. Tá? Então ela não veio para dificultar a vida do usuário. Eu sei que toda vez que você vai instalar alguma coisa, pergunta: para instalar tal aplicativo tem que ter, né, a senha, né, ou a conta de administrador. Por quê? Porque ele quer prevenir o seu computador, certo? Então,
Quem que controla isso é a UAC, dica de prova de concurso público, tá? Agora, eles estão sendo cada vez mais exigentes, né? E aí, pode cair em alguma questão de prova o seguinte: esses ícones, professor, vai cair esse ícone, vai cair esse ícone, tá? Só que tem um macete bem tranquilo para você entender. Isso aqui é o AC trabalhando. Por exemplo, aqui, né, eu estou instalando o aplicativo Nero, né? Para quem não sabe, o aplicativo Nero é de gravação de CD, DVD, vídeos, etc, né? E aqui eu estou instalando um update de uma atualização de segurança do Windows, certo? O Windows ele é um sistema tão inteligente, que quando ele sabe que o sistema é válido pela própria Microsoft, o ícone da instalação da UAC fica com essa bandeirinha aqui, azul e meio laranjada, tá? Quando ele desconhece a fonte do aplicativo em si, aparece esse ícone e azulzinho com sinal de interrogação. Então o que acontece? Pode perguntar o seguinte: através da tela da UAC, né, que é a unidade de controle de usuários, né? O ícone representado pela bandeirinha azul e amarela simboliza o quê? Né? Simboliza que o Windows consegue reconhecer que essa aqui é uma fonte confiável. Então esse aplicativo tem confiabilidade. Agora, se aparece com esse sinalzinho de exclamação, significa que ele não conhece e reconhecer quem que foi que fabricou esse software. Então ele não é confiável. E aí ele passa, né, caso você instale esse aplicativo e venha a danificar o seu sistema operacional ou venha danificar o seu computador, a responsabilidade é tua. Por quê? Porque a OAC falou: ó, esse aqui não é um aplicativo confiável. Você vai instalar porque você quer. Então ele transfere a responsabilidade para você instalar ou não. Então fiquem atentos aí que eles podem cobrar isso na prova, né? Porque eles estão cada vez mais criteriosos. Se tiver essa bandeirinha azulzinha e meio laranjadinha, meio amarela, significa que o Windows conhece a fonte. Então ele é um aplicativo que confiável. Se tiver com essa interrogação, o Windows não conhece a fonte, tá? Claro que vai existir vários aplicativos, né, que o Windows não vai colocar como reconhece, né? Só que ele é confiável. Só que ele repassa para você usuário, a responsabilidade se acontecer algum dano, você seja responsável. Beleza? Tranquilo? Então, nada melhor que a gente entender um conteúdo do que respondendo questão, né? E aí essa questão aconteceu no IF do Amapá, né, para o cargo de técnico de laboratório do ano de 2016. E ele pergunta o seguinte, galera: o Windows 7 possui um recurso que visa medir que programas potencialmente perigosos façam alterações no computador, notificando o usuário quando essas alterações exigirem permissão do administrador, né? Assinale a alternativa que apresenta este recurso. Então ele está perguntando o seguinte: para que você não altere as permissões de forma errada, existe um setor que vai controlar as permissões do usuário, né? E ele pergunta: quem é essa seção, esse departamento que permite controlar as permissões do usuário para instalação de aplicativos? Então vamos lá. Nós vimos que quem faz o controle de usuários é a central de segurança. Não é a central de segurança. Nós vimos que quem faz o controle da controle de usuários é o controle de conta de usuário, também conhecido como AC. Verdadeiro? Verdadeiro. Quem faz o controle de permissões que você instala ou não aplicativos no computador, né, e ele identifica se é confiável ou não, é a UAC. Então, automaticamente a gente não precisa ver outro, porque não existe gravador de passos, não existe reprodução automática e não existe gerenciamento de hardware. Tá? Porque nós estamos falando de instalação de aplicativo. E aqui está a resposta correta. Beleza? Essa foi uma resposta bem tranquila, que caiu em 2016, então a gente tem que ficar atento nessa questão aí. Tranquilo? Bom, vocês já aprenderam sobre o usuário, seguindo o funcionamento do computador, né? Vai aparecer a tela de logon, você vai inserir a conta de usuário. A conta de usuário pode ter 3 tipos de acesso,
que é o acesso de administrador, nós podemos ter o acesso usuário padrão ou nós podemos ter acesso convidado. Uma vez que você inseriu o tipo de conta correto e a sua senha correta, vai aparecer essa tela bonita. O que é essa tela bonita? Essa tela bonita aqui é a área de trabalho, também chamado de desktop. É onde inicializa o seu sistema operacional, é onde está startado, está o que? Inicializado. Então aqui você pode fazer o que você bem entender do seu sistema operacional, beleza? Então, uma vez que apareceu essa tela, significa que o seu computador foi ligado, foi inicializado corretamente, tá? E essa tela se chama como? Desktop ou a área de trabalho, beleza? Bom, olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha, e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concursos, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar, clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique lá.